Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live Bra Software. Antes de mais nada, se você está chegando aqui pela primeira vez, quero deixar o convite de nos acompanhar nas redes sociais, principalmente LinkedIn, Instagram, onde a gente compartilha todos os eventos Bra Software, presenciais ou remotos online aqui como esse de hoje. Se você está entrando também pela primeira vez numa live Bra Software e não conhece ainda a empresa, a Bra Software é uma empresa que está no ramo de tecnologia e inovação já há quase 40 anos, é muito tempo aqui no mercado brasileiro, para trazer inovação e soluções e muita tecnologia para vocês. Estamos entre os 3 maiores parceiros da América Latina em Adobe, Microsoft, Autodesk, Citrix e diversos outros fabricantes. Então, se você precisar de software, conta aqui com a gente, conta com a Bra Software. Hoje a gente vai falar um pouquinho de produtos criativos. Vamos falar sobre a Creative Cloud na sua versão Pro. Você já conhece a Creative Cloud na versão Pro? E vou falar um pouquinho sobre como ela pode ajudar sua empresa a reduzir custos, né? E, obviamente, acelerar essas entregas criativas. Bom, quem sou eu? Para quem também está assistindo, está chegando pela primeira vez, se você está numa live Bra Software pela primeira vez, comenta aqui no chat. Meu nome é Erika Dalbello, eu faço parte aqui do time Bra Software já há 5 anos e eu apoio os nossos times internos e os nossos clientes com informações técnicas tanto da Creative Cloud quanto da Document Cloud também, né? Então, todo o universo aqui criativo de Adobe. Tenho background com fotografia, com pós-produção de imagens, com design, e hoje atuo aqui como consultora Adobe na Bra Software. Bom, então só reforçando, se você está assistindo a gravação, deixa seus comentários também no vídeo. Se você está assistindo agora, precisa sair mais cedo, a gente está gravando também, depois vamos mandar a gravação para vocês. Qual que é a agenda de hoje? Uma dúvida muito comum que a gente recebe dos nossos clientes, né, para os nossos times de vendas aqui internamente é quantas Creative Clouds existem, né? E muitas pessoas perguntam, mas existe realmente mais de uma, né? E sim, existem mais de uma. E eu vou explicar aqui o que muda de uma para outra. Vou falar rapidamente também quais as diferenças de licenciamentos Teams e Enterprise. Então, se você é uma pessoa administrativa ou de TI, de segurança, esse é um tópico super importante para você. Mas vou falar bem rapidamente, tá? Não vou demorar muito tempo nisso, não. Vou explicar as diferenças da Creative Cloud normal, aqui entre aspas, né? Não é esse nome, mas da Creative Cloud mais comum, que a gente já conhece há mais tempo, para a versão Pro. Vou mostrar o que tem de diferente de uma para outra. E vou comentar aqui, vou detalhar bastante sobre o Adobe Stock, né? O que é o Adobe Stock, que benefícios, que vantagens que ele traz para os usuários criativos, tá? Dando tempo, se sobrar um tempinho, eu vou abrir aqui o estoque também para mostrar na prática para vocês. Mas fiquem até o final, tirem suas dúvidas, se alguém tiver alguma pergunta, pode comentar. E se você está assistindo a gravação, no final também vou deixar aqui o nosso e-mail, mas pode comentar no vídeo também. Então vamos lá, né? Primeira pergunta, que é o que a gente sempre recebe: quantas Creative Clouds existem? Ponto muito importante. Eu estou falando aqui hoje de licenciamento corporativo, tá? Não estou falando de licenciamento de pessoa física, individual, que não tem os impostos, não tem nota fiscal, eu estou falando de licenciamento corporativo. Então, se você é uma empresa, né, e está totalmente legal, né, com as suas aquisições, aqui é para você, tá? Se você é uma pessoa física e tem ambição, né, de chegar ali, né, para o seu CNPJ, alguma coisa assim, você também pode conhecer um pouquinho mais aqui do licenciamento corporativo, tá? No licenciamento corporativo, falando aqui do modelo VIP, tá? Hoje eu vou focar no licenciamento VIP.
A gente tem o licenciamento ETLA também, que tem uma quinta Creative Cloud, né? Então, aqui eu vou falar de 4 versões, mas existe uma quinta no licenciamento ETLA. Então, se você faz parte do licenciamento ETLA, saiba que existe uma quinta licença ainda disponível para você também, e daí eu fico à disposição, né, se alguém quiser tirar dúvida depois, mas o foco hoje dessa live é o licenciamento VIP e os seus 4 modelos de Creative Cloud, tá? A primeira divisão, a gente tem 2 licenças no modelo Teams e 2 licenças no modelo Enterprise, tá? Então, antes de mais nada, eu quero comentar aqui, trazer essa diferença de Teams para Enterprise. No licenciamento corporativo, começando aqui pelo Teams, o que você vai ter? Você vai ter um painel administrativo para direcionar quem vai usar a licença, né? Então, hoje eu vou colocar a licença para o João. O João vai tirar 30 dias de férias. Quem que vai cobrir o João nesses 30 dias? Eu posso tirar a licença do João e colocar para a pessoa que vai cobrir o João nesses 30 dias. Ou, eu tinha ali a Maria. A Maria saiu da empresa, não trabalha mais com a gente. Eu transfiro os ativos da nuvem dela para a pessoa que entrou no lugar da Maria e continua ali o trabalho. Eu não perco nada, né? Eu não perco informações e eu consigo fazer essa transição ali da posse da licença, né, que é sempre da empresa, mas o direito de uso eu consigo ter essa troca a qualquer momento, tá? No licenciamento Teams, se você tem uma quantidade muito grande de licenças, você também pode, né, se você for uma pessoa de TI, por exemplo, você pode distribuir essas licenças por pacotes de instalação para não ter que fazer o download em diversas máquinas, né? Então você tem o recurso de pacotes que permite até controlar qual aplicativo pode instalar, qual não pode, é um recurso mais específico. Mas eu quero deixar aqui um recurso que ele é muito interessante e que pouca gente conhece, pouca gente usa, mas que está disponível no licenciamento Teams, que é o quê? As sessões com especialista. O que isso significa? Significa que o administrador, se você tem ali uma dúvida de algum aplicativo, eu não sei tirar o fundo do Chroma Key no After Effects, você pode pedir uma aula para Adobe, né? Então, no licenciamento Teams, você tem direito a 2 sessões com especialista por ano, por licença, né? Então, a minha empresa aqui tem 10 Creative Clouds. Vocês têm direito a 20 sessões com especialista com um técnico da Adobe, direto ali, remoto, né, online, para fazer essa aula de acordo com o que você pedir, né? Eu sei que tem novidade no Firefly, o que mudou? Pede essa sessão também para eles. Então, é um recurso incrível que sei que pouca gente usa, então usem esse recurso, vale muito a pena. O suporte do licenciamento Teams, ele é um pouquinho limitado. Ele fica limitado ali entre chat, né, que tem um horário, né, acho que até às 16 horas, se eu não me engano, e um 0800 dedicado, que ele é 8x5, mas também é um suporte muito bom, o 0800 funciona muito bem, só que tem esse limite de horário, tá? Mas é um suporte incrível também por direto da Adobe. O que vai mudar no licenciamento Enterprise, né? A console, ela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ter alguns recursos a mais, pensando num volume maior de licenças, né? Então, eu preciso organizar as pessoas que estão usando, né? Exemplo, eu tenho uma unidade em São Paulo, eu tenho uma unidade no Rio, eu tenho uma unidade em Salvador. Eu consigo criar grupos para saber exatamente, olha, a unidade de São Paulo está usando 15, a unidade do Rio está usando 12, a unidade de Salvador está usando 20. Então, eu consigo ter esse controle, né, tanto por departamento, por filial, como o administrador quiser, tá? Existem subadministradores também. Exemplo, eu quero ter uma pessoa só para ser administrador de suporte, ou só para ser administrador do Adobe Sign, do Acrobat Sign, e outra pessoa só para administrar Creative Cloud. Então, você tem essa flexibilidade de ter subadministradores, né, uma forma mais descentralizada, também pensando num volume grande. Erika, então, licenciamento VIP Enterprise é só para grandes quantidades? Não, tá? Você pode ter uma licença e comprar Enterprise, não tem problema nenhum, tá? Que mais que tem de diferente? Aqui 3 pontos super importantes.
As sessões com especialistas são ilimitadas, né? Você não fica mais preso a 2 por licença. Então, se você quiser toda semana ali pedir uma aula com Adobe, ok, né? Sem problemas. O 0800, ele é de nível prioritário, né? De nível Enterprise, e ele é 24/7. Então, se surgir uma emergência numa unidade de plantão, domingo, 2 horas da manhã, você tem ali o suporte. E existe também um recurso de abertura de chamado, tá? Então, você pode ir direto com o Adobe, já abrir o chamado, já anexar ali o print, né, da questão que você está levantando, copia as pessoas, é uma ferramenta também bem robusta e com um SLA muito bom. E por último, mas não menos importante, se você é de TI também, você vai conhecer esse recurso, que é a possibilidade de single sign-on, né, SSO, que é a forma de você conectar com o sistema que você já usa, né, seja a Microsoft ou outros players de diretórios ativos. Para você que é usuário, eu vou resumir esse recurso. Você não precisa ter uma nova senha, né? A mesma senha que você já usa para conectar no seu Outlook, no seu Teams, no seu Office, é a mesma senha. Não tem que ter uma senha só para Adobe, uma senha só para Microsoft. Então, se você já está logado ali com o seu login de rede, né, da empresa, já fica um login só. Então, isso traz uma facilidade nessa identidade federada, tá bom? Aqui eu coloquei um resuminho, né, do comparativo ali dos dois recursos. Então, se tiver alguém de TI assistindo, depois quiser tirar mais dúvida sobre esses licenciamentos, pode entrar em contato com a gente que a gente comenta mais, tá ok? Belezinha. Falei que eu não queria demorar muito aqui no licenciamento. Então, vamos lá falar de Creative Cloud Pro, né? Então, o que muda na versão Pro? A gente já sabe que temos 2 versões Teams e 2 versões Enterprise. Uma Teams normal, uma Enterprise normal, uma Teams Pro e uma Enterprise Pro. O que muda na versão Pro, né? A versão Pro, ela é um combo, né, que além dos aplicativos criativos, né, os mais de 20 aplicativos, serviços, né, diversos recursos ali da Creative Cloud que a gente já está acostumado, vai trazer também o direito a downloads ilimitados dos elementos que são os ativos padrão do Adobe Stock, tá? Importante, não é 100% do banco, eu já vou detalhar o que vocês têm direito nesse licenciamento, mas já adianto, é uma boa porcentagem. Eu fiz o cálculo ontem aqui, deu exatos 93,5% do banco, você tem acesso com esse licenciamento Pro, tá? Então vamos lá. Mas, Erika, o que é o Adobe Stock, né? O Adobe Stock ele é um banco de ativos, né? Como assim? O que é um ativo, né? A gente fala que o Adobe Stock ele é um banco de ativos porque ele não tem só imagem, né? Ele não tem só fotografia, só ilustração. Ele tem muito mais que isso. Ele tem elementos diversos, né? A gente tem muito mais itens do que só fotos. Claro que a grande maioria do banco são imagens, são fotografias, mas nós temos muito mais itens. Nós temos as imagens, então, dentro da categoria imagens, a gente tem as fotos, os vetores e as ilustrações, tá? Acho que há uns 2 anos, a gente tem também assets, né, os elementos em PNG já recortados, já com fundo transparente. Isso é uma mão na roda, é realmente uma facilidade muito boa, ou seja, para diversos itens, nem recortar a gente não precisa mais, então a gente ganha muito tempo com isso. O segundo item aqui são os modelos, né? O que são modelos? São templates, são arquivos prontos para Photoshop, para Illustrator, para InDesign, para Premiere Pro, para Premiere Rush. O que seriam esses arquivos prontos? A grande maioria são mockups. O que é um mockup? Mockup, exemplo, você está desenvolvendo o rótulo de uma garrafa de vinho. Então, você foi lá no seu Illustrator, criou esse rótulo, então o rótulo ele está ali retangular, né, quadradinho, ele está ali no formato para impressão, né, desse rótulo na sua garrafa. Mas, para o seu cliente aprovar, o que é melhor? Eu mostrar simplesmente a imagem retangular do rótulo
ou eu já mostrar como ele vai ficar na garrafa de vinho, né? Ou seja, a apresentação, ela é tudo, né, para o seu cliente aprovar o seu rótulo novo. Então, o mockup, né, esse elemento de template do Adobe Stock, se você, depois eu vou até buscar aqui garrafa de vinho para a gente ver. Eu já aplico direto o rótulo na garrafa, eu não preciso aplicar distorção, não preciso aplicar brilho, já vai pronto. Então a gente ganha muito tempo com isso, tá? E não é só para Photoshop, tem para Illustrator, tem para InDesign, então preciso fazer aqui uma revista, um catálogo, já tem diversos modelos. Para Premiere a gente tem os Moguls, né, que são as animações, os GCs. Então, os templates do Adobe Stock são um recurso que facilita muito a vida e faz a gente ganhar muito tempo, tá? Eu me lembro, na minha época de agência, a gente desenvolveu o logo para uma padaria, né? E só que o logo da padaria, onde que ele ia ser mais visto, né? Que lugar que ele ia ser mais visto? Claro, a fachada, obviamente, mas onde mais que ia ter a divulgação do logo da padaria? No saquinho de pão, né? Que ia ser impresso ali com uma cor. Então não adiantaria muito eu só mostrar o logo ali colorido, bonitão, mas sem realmente o cliente ver como que ia ser visto esse logo na sua grande maioria no dia a dia, que era ali no saquinho de pão. Então, na época eu fiz manualmente ali o mockup do saquinho de pão, levei um certo tempo, mas hoje a gente consegue com diversos mockups fazer isso muito mais rápido. Elementos 3D, então, para quem trabalha com OBJ, né, que são elementos 3D ali para Autodesk, né, para softwares de modelagem, ou para quem trabalha com Substance da Adobe, a gente tem diversos tipos de elementos 3D, divididos aqui em modelos, texturas e luzes, né? Então, o que são modelos? É o próprio objeto. Então, eu quero um boneco 3D de um astronauta. Tem lá no Adobe Stock, é super legal. Tem vários elementos da asa, foguetes, enfim, bem bacana. Texturas, então você tem ali um objeto que você criou, que você renderizou no seu software 3D, e você quer aplicar uma textura de grama, né? Ele tem a textura lá também. E as luzes, né? Eu quero simular aqui uma hora dourada do pôr do sol, eu quero simular uma luz noturna, né? Mais azulado, luz da lua, né? Enfim. E a gente tem também vídeos, né? Os vídeos estão disponíveis em HD e em 4K, e também as trilhas de áudio, que também são divididas ali em diversos fatores. Ontem à noite eu tirei um print, então a gente já passou aqui dos 763 milhões de itens no Adobe Stock. Acho que logo, logo a gente chega aqui na marca de 1 bilhão de elementos. E o que é muito importante? São elementos com qualidade, são todos os elementos que são inseridos são aprovados, tá? Ou recusados se não tiver qualidade suficiente. Então, a Adobe preza muito por isso. Quem pode usar? Basicamente, todo mundo que precisa de alguma imagem, sejam os publicitários, sejam os designers, se você é retocador de imagem, precisa complementar com algum elemento, se você é videomaker e precisa colocar ali uma foto, um vídeo, né, para complementar ali uma cena que você está criando, seja para ilustradores, todo time de social media, né, qualquer pessoa da área criativa e até pessoas que não são da área criativa. Então, aqui eu estou usando uma apresentação de PowerPoint para vocês, né? Eu estou usando aqui diversas imagens do Adobe Stock. E por que a gente usa um banco de imagens, né? Primeira questão é o custo-benefício. Ou seja, fotografar alguma coisa, né, qualquer cena, qualquer objeto, qualquer elemento, eu vou citar um exemplo daqui a pouco, ele demanda recursos, demanda tempo, né, demanda pessoas, e eu sou fotógrafa, né, então eu sei quando que o ideal é fotografar, quando que o ideal é acessar um banco de imagens. Agilidade, né, então ao invés de fazer todo o planejamento, eu vou parar para fotografar um elemento que vai complementar aqui minha cena. Não, né? Eu preciso de agilidade, eu preciso ter esse elemento agora, né? Eu preciso ter esse elemento hoje, em minutos. Qualidade, né? Então, como eu comentei, tudo que é inserido no Adobe Stock pelos fotógrafos passa por avaliação, né? Então, o que a Adobe avalia? A qualidade do elemento, né? Da fotografia, do vídeo, se é realmente um elemento que tem uma utilidade, né? Então isso é muito importante também, não adianta que eu querer colocar uma foto de qualquer coisa que não vai ter ali utilidade,
Então, tudo isso é avaliado e se tiver alguma questão, não, ó, tá fora de foco, tá com ruído muito alto, a Adobe não aceita, a Adobe reprova. Ou se você colocar duas fotos muito parecidas, também a Adobe reprova. Então, tudo é analisado, né, com o máximo de atenção para só entrar qualidade, né? Não é uma questão só de quantidade também. Se fosse aprovar tudo, seria muito fácil, né? Então, a gente já teria passado dos bilhões de elementos faz tempo. Mas a qualidade é muito importante. Exemplo de onde usar, né? As datas comemorativas, né? As campanhas sazonais. Então, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, férias, Ano Novo, enfim, né? As mais diversas datas, porque datas comemorativas sazonais justamente são momentos, né, que acontecem muito rápido, né? A gente muitas vezes não tem o tempo hábil ali para correr atrás de fotografar, porque é uma campanha, né, de datas comemorativas que elas começam e elas acabam muito rápido. Então, quem produz esse tipo de conteúdo precisa de agilidade, tá? Eu vou citar aqui dois exemplos de caso. Primeiro caso, imagina que eu preciso de uma foto de pizza, né? Então, sou aqui um restaurante, uma pizzaria e preciso aqui da foto de uma pizza ou de alguma outra campanha, né? O restaurante normalmente vai ter as fotos ali das suas pizzas, mas imagina aqui que eu preciso da foto de pizza para alguma campanha, alguma bonificação, né? Algum exemplo aqui. Para fazer a foto dessa pizza, né, a gente precisa ter o espaço, né? Então, se for um restaurante, mais fácil, mas se não for um restaurante, eu vou ter que ir até o supermercado, comprar os ingredientes, os acessórios, né? Então, eu vou ter que ir lá comprar massa, o molho, queijo, tempero, né? Diversos elementos. Normalmente, quando você faz uma foto de alimentos, você tem uma produtora de alimentos, né? Que tem as dicas, né? Os truques. Eu coloquei a pizza aqui, a pizza é um pouco mais fácil, mas eu me lembro na época que eu trabalhei, né, com agência, a gente fotografou um frango assado. E fotografar o frango ali para uma embalagem de festa, não é simplesmente pôr o frango para assar, né? Você tem que preparar ele, né? Você tem toda uma preparação, igual sorvete. Sorvete também, você não fotografa um sorvete real, existe uma massa que é preparada, né? Então, a fotografia de alimentos, ela requer uma variedade muito grande de técnicas para você chegar num resultado super importante. Aí você tem ali o custo do fotógrafo, você tem a diária, você tem o espaço, ou seja, são vários elementos ali para gerar essa foto, tá? E qual que é o risco disso tudo? De repente não obter um material satisfatório. Ok, fiz ali, segui o briefing, segui tudo do jeito que eu queria, mas de repente vem alguém lá e fala, não, acho que não ficou bom, acho que eu não gostei, acho que não era isso que eu queria, né? Então, claro, um briefing muito bem feito, o risco disso é muito mínimo, mas você tem ali custos super elevados para produzir a foto, né? Agora, se você vai num banco de ativos, por exemplo, buscando por pizza no Adobe Stock, só em fotografias, filtrando por fotografia, a gente tem mais de 1 milhão de fotos, tá? Só de fotos. Erika, mas eu não vou ficar olhando 1 milhão de fotos. Não, a gente tem diversos filtros para você conseguir buscar exatamente o que você quer. Então, você não precisa passar por todas as páginas, ficar ali um dia inteiro olhando foto. Não. Existem filtros para direcionar a sua busca, tá? Então, eu vou ter uma variedade de ângulo, variedade de cores, variedade de elementos, né? Os tipos da pizza. Ou seja, essa foto aqui da pizza no forno a lenha, com tom mais escuro, tem uma característica totalmente diferente dessa segunda foto aqui, com fundo branco, focado ali nas cores vermelho e verde, por exemplo, né? São estilos de fotos totalmente distintos, né? E outra coisa, eu tenho a possibilidade de testar o elemento, né? Então, fiz aqui a escolha, escolhi as fotos que podem encaixar no meu projeto e mando para aprovação. Ah, não, essa aqui não está aprovada. Ah, essa aqui tá. Então, eu tenho essa possibilidade também, né? Aqui um segundo caso, ia fotografar uma modelo, ali fazer o lookbook dela. Ela só tinha a disponibilidade de fazer essas fotos pela manhã, ok? Só que ela queria também uma foto
que fosse num fundo noturno, né, com as luzes desfocadas ali da cidade, tá? Só que como ela só tinha disponibilidade de fazer essas fotos pela manhã, na cidade no interior que eu morava na época não tinha esses prédios, não tinha essas luzes. E aí, como que a gente faz, né? Então a ideia aqui era justamente fazer a foto no estúdio, pensando nessa fusão, né, pensando nessa composição, e escolher uma foto ali com o fundo desfocado, tá? Então, quais que eram os desafios, né? Se eu tivesse que realmente fotografar essa modelo com o fundo desfocado, eu ia precisar de 2 orçamentos, ou seja, eu ia ter que fazer as fotos um dia no estúdio, um dia nesse cenário, nessa locação com fundo desfocado. Isso ia depender também da disponibilidade da modelo, ia depender também da maquiadora, fazer 2 maquiagens, né? Ia depender da locação. Então, como eu falei, na época a gente morava no interior, a cidade que eu morava tinha 3 prédios. Então, do jeito que ela queria, eu nunca ia conseguir fazer lá, né? Então, o que que a gente fez? A gente fez as fotos, um único ensaio pela manhã, né, no horário que ela podia, né? Então, a foto escolhida, licenciei a foto no Adobe Stock e levei para o Photoshop fazer a fusão, né? Então, consegui fazer essa junção ali das 2 imagens, ou seja, ao invés de ter 2 ensaios, consegui fazer um só e ter o resultado ali do que ela queria, tá? Vantagens do Adobe Stock. Primeiro, crescimento com qualidade e diversidade. Então, eu já comentei um pouquinho sobre a questão das aprovações, né? Atualmente, mais de 1 milhão de itens são adicionados semanalmente, mas todos esses itens são avaliados, né? Então, tudo é analisado, tem qualidade, né? Tem uma finalidade para ser aprovado. São mais de 100 mil colaboradores, esse número acho que já dobrou até ao redor do mundo. E isso é super importante, por quê? Para a gente ter a diversidade local, né? Então, qual que era um desafio muito grande dos bancos predominantemente norte-americanos ou europeus? Você ia buscar por família, só aparecia a família loira de olho azul, né? E a gente sabe que o Brasil, ele é um país muito diverso, né? Então, o Adobe Stock ele veio suprir uma necessidade muito grande que a gente tinha aqui de diversidade, né? Então, de representar realmente a nossa cultura, né? A nossa diversidade étnica. Então, a Adobe tem essa preocupação muito grande. Então, aqui no Brasil, nós já temos muitos colaboradores, né? Tem muita gente muito boa ali colaborando também com fotografias, com elementos para o Adobe Stock. Outra vantagem incrível, né? A gente tem também a integração com a própria Creative Cloud, ou seja, você pode buscar os elementos direto do site, que eu vou mostrar para vocês, ou sem sair dos aplicativos. Então, estou ali no Photoshop, já busco, eu preciso aqui de uma foto do céu com nuvens. Já procuro ali a foto sem sair do Photoshop, já incluo no meu projeto, e com isso a gente ganha muita agilidade, tá? Integração com PowerPoint, então se você não é uma pessoa criativa, mas faz apresentações, dentro aqui do PowerPoint a gente tem essa integração, né, da Creative Cloud, e eu consigo também buscar os elementos no Adobe Stock, né? Então busquei ali o elemento, já insiro no projeto e já licencio, já começo a usar. Se você não tem o Adobe Stock no modelo da Creative Cloud Pro, né, e tem ele no modelo subscrição, que é limitado ali por quantidades, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, existe a possibilidade de você testar antes de comprar, né, antes de licenciar efetivamente. Então, você pode fazer uma simulação, coloca ali o asset, né, a foto no seu projeto, com a marca d'água em baixa resolução, e se for aprovado, você só clica com o botão direito, licencia e já faz a substituição automaticamente. Então, com isso a gente ganha muito tempo, né? Claro que se for a Pro, não precisa nem testar antes, já licencia direto já com alta resolução sem marca d'água. E justamente por essas facilidades de integração, de poder testar antes de comprar,
Tudo isso foi feito um estudo com a Pfeiffer Consulting, né, que fez algumas simulações com diversos designers e mostrou que o criativo pode ser até 10 vezes mais rápido usando o Adobe Stock ao invés dos concorrentes, né? Então, foram analisadas ali algumas situações, né? Então, simplesmente substituir uma imagem, ou substituir uma imagem, mas que tem ajustes, né? Então, para quem usa ali o Photoshop, tem as camadas as camadas de ajuste que a gente pode aplicar ali numa camada, né? Então, com isso, a gente ganha muito tempo, porque se eu estou usando uma imagem que é de um outro banco, eu tenho que refazer muita coisa se eu for substituir, né? Então, ou se você usa objeto inteligente também. Então, aqui nesse estudo, depois a gente compartilha o link com vocês também, tá lá no nosso site, no nosso blog, tá? Então, você ganha bastante tempo. Outra questão, a gente tem falado muito de inteligência artificial aqui nos últimos 2, 3 anos, mas a Adobe tem inteligência artificial nas suas soluções há mais de 15 anos, tá? No Adobe Stock, a gente já tem há muito tempo o Adobe Sensei, né? Que é o quê? Uma tecnologia baseada em IA, baseada em aprendizado de máquina, que nos ajuda nos filtros para escolher as fotos, né? Então, eu consigo tanto buscar imagens de um determinado tom de cor, né? Imagina ali, eu preciso de uma foto de flor, mas eu quero que o tom seja predominantemente amarelo. Se eu buscar por flor amarela, ele vai trazer flores que são amarelas. Mas se eu colocar só flor, mas no filtro eu pedir a predominância do tom de cor amarelo, ele pode me trazer uma flor branca com fundo amarelo, né? Então, essa busca ajuda bastante. Além disso, a gente tem a busca por referências, por imagens, né? Então, eu fiz um trabalho uma vez para uma empresa do meio agro e eles queriam usar a foto dessa vaquinha, né? Só que a foto da vaquinha que me mandaram tinha exatamente 300 pixels de largura. Eu falei, gente, não posso usar essa foto, vai ser impresso, não tem como eu imprimir, né, essa foto, porque ela não tem resolução, ela não tem qualidade para isso. Então, fui lá no Adobe Stock, carreguei essa imagem, né? Então, trouxe aqui a imagem print bem pequenininho que eles me mandaram ali, da vaquinha do jeito que eles queriam, e daí o Adobe Stock me trouxe imagens parecidas, né? E daí escolhi essa que foi ali a mais próxima do ângulo, do tipo ali de imagem que eles queriam, tá? Ok, mas eu vou mostrar um pouquinho, acho que vai dar tempo de mostrar um pouquinho da ferramenta na prática para vocês verem os filtros também, tá? Vamos entrar num assunto bastante importante. Vocês vão ouvir a palavra padrão 2 vezes, tanto no tipo de licença quanto no tipo de ativo, tá? Então, agora eu vou falar, eu vou comentar sobre esses 2 recursos, tipo de licença e tipo de ativo, tá? Começando por tipo de licença, o Adobe Stock tem 3 tipos de licença: licenças padrão, aprimorada e estendida. O que muda da padrão para aprimorada? Muda a quantidade de cópias que você pode distribuir se você for fazer uma impressão, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui um folder para divulgar o meu produto. Se você usar ali uma imagem do estoque, com a padrão você tem um limite de 500 mil cópias. Com a aprimorada, você tem cópias ilimitadas. E o que vai mudar para estendida? Na estendida, as cópias elas também são ilimitadas, mas tem a diferença de poder associar um produto, né? Associar o elemento que você está licenciando à venda de um produto, tá? Como assim? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem essa diferença de padrão e aprimorada para estendida. Imaginem que uma fábrica de suco de laranja quer licenciar a foto de uma laranja que vai estampar a garrafinha do suco, né? A caixinha ali do suco. O desejo de compra do consumidor, ele está totalmente ligado à embalagem, né? Então, ele vai olhar ali as 4 marcas de suco e muitas vezes vai bater o olho na embalagem mais bonita. A gente compra pela embalagem, né?
Então, se a decisão de compra dele está associada ali àquele produto, ou seja, o desejo de comprar ali está na foto, né, aqui da laranja, né? Então, eu estou associando a venda de um produto. Então, eu preciso de uma licença estendida para esse caso, tá? Agora, se essa mesma fábrica de suco de laranja licencia uma foto de laranja para fazer um post no seu Instagram sobre 5 benefícios da vitamina C. Ou seja, ela não está diretamente falando compre o meu suco de laranja, né? Embora seja o produto dela, embora fique subentendido, mas ela não está falando, olha, aqui está o meu produto, compre. Não, ela está falando de outra coisa, né? Então, nesse caso, como é um uso um pouco mais institucional, ela pode usar a licença padrão ou aprimorada, tá? Porque não está aqui no produto, não é o produto dela, né? Só o benefício aqui, está ilustrando, né, os benefícios da vitamina C. Ok, vou trazer um outro exemplo também mais específico, né? Mais claro de entender. Então, uma empresa ali da área de roupas, né? Quer licenciar essa ilustração, achei muito bonita essa ilustração aqui do estoque, para estampar uma camiseta, né? Então, aqui, o desejo de compra da camiseta, ele se dá pela estampa, né? Então, claro, a gente vai comprar a camiseta pelo tecido, né? Eu vou experimentar o tecido, mas eu só vou comprar a camiseta se eu gostar da estampa. Se eu não gostar da estampa, eu não vou comprar, né? O mesmo vale para uma caneca, né? O mesmo vale para outros elementos. Então, aqui eu preciso da licença estendida. Um quarto e último exemplo. Um escritório de advocacia quer licenciar ali fotos de pessoas interagindo numa mesa de escritório, trabalhando no notebook, para ilustrar ali seu site, né? Tá ali o logo, tá ali a descrição do seu trabalho, né? E colocar ali a foto. É institucional, né? Então, nesse caso, eu posso usar uma licença padrão ou aprimorada, tá? Ok. Falei das licenças, né? Dos tipos de licença. Agora a gente vai falar dos tipos de ativos, tá? Os tipos de elementos que a gente tem dentro do banco. Nós temos os elementos padrão e os elementos premium, tá? O que vai mudar aqui? Os elementos padrão, eles podem ser licenciados ou na licença padrão, ou na licença aprimorada, ou na licença estendida. Como eu falei, eu fiz o cálculo ontem, são 93,5% de todo o acervo do Adobe Stock, daqueles mais de 760 milhões. Os elementos premium, eles já são automaticamente na licença estendida, tá? Então, tudo que é premium, você já tem esse direito, né? Esse acesso mais robusto, né? O que entra ali no licenciamento premium? Vai entrar tudo que são os vídeos e os conteúdos exclusivos com curadoria. Ou seja, a gente tem fotografias que elas são padrão, né? E eu posso licenciar essas fotografias padrão, aprimorada e estendida, mas existem fotografias que elas são exclusivas, né? A Adobe foi lá, contratou o estúdio, falou, ó, produz essa foto aqui só para mim, né? Então são conteúdos exclusivos que entram no conteúdo premium, tá? Aqui eu fiz uma tabelinha para colocar os comparativos, então licença é uma coisa, ativo é outra, tá? Então eu posso ter um ativo padrão na licença estendida, na licença padrão, na licença aprimorada, né? Eu sei que o nome padrão aparece 2 vezes, então isso pode confundir um pouquinho, mas a gente tem aqui ambos os tipos de ativo padrão e premium e ambos os tipos de licença padrão, estendida ou aprimorada, tá? Ok, feita essa introdução dos tipos de licenças, dos tipos de ativo, como que funciona dentro da Creative Cloud Pro, né? Eu vou falar das outras opções que a gente tem, se você não tiver a Pro, mas eu vou focar aqui no licenciamento da Creative Cloud Pro. A Pro te dá direito a download ilimitado de tudo que é padrão, tá? Então, reforçando, 93,5% de todo o Adobe Stock com a Creative Cloud Pro, você pode licenciar uma quantidade aí gigantesca. Na Creative Cloud Teams Pro,
todos esses elementos, eles já são da licença aprimorada, tá? Então, você não pode associar os elementos à venda de um produto, mas você pode fazer uma impressão ali ilimitada, né? Milhões de cópias, se você desejar, tá? Agora, na Creative Cloud, que é a versão Enterprise, né? Ela tem esse nome diferente de edição 4. No final, eu vou mostrar uma tabelinha com as quatro Creative Clouds bem detalhadinhas. Essa licença já te dá o direito a licenciar os ativos que são padrão, mais a licença estendida. Ou seja, Erika, eu sou do ramo vestuário, né? Eu trabalho aqui com confecção, eu vendo produtos, eu vendo canecas, eu vendo roupas, camisetas. Você vai precisar da Creative Cloud Enterprise edição 4, tá? Porque a Teams não vai te atender. Então, se você vai associar a venda de produto, já vai direto aqui para a versão Enterprise, tá? O que não entra? Não entra a parte de vídeo, áudio e elemento premium, né? Aqui eu fiz, essa tabelinha aqui tá melhor. Eu acho que eu esqueci de tirar o slide anterior, perdão, gente. Aqui fica mais claro. Então, o que está incluso? Creative Cloud Teams Pro, ativos padrão, licença aprimorada. Creative Cloud Enterprise, edição 4, ativo padrão, mais na licença estendida. Então, vão entrar as imagens, que são as fotos, as ilustrações e os vetores. Então, se você trabalha com Illustrator, com InDesign, precisa dos elementos vetoriais, é incrível a quantidade de vetores que a gente tem. Os templates, que são os modelos, e os elementos 3D também, tá? Então, aqui vai depender, se você vai escolher Teams ou Enterprise, vai depender do seu ramo, né? Onde que eu vou usar essas imagens, né? Então, no Enterprise estendido, posso associar a venda de produto. E o que não está incluso? Não está incluso vídeos, trilhas de áudio e as imagens com curadoria, tá? Então, todo o resto, né? Existem alguns elementos 3D também que são premiums e a grande maioria fotos que são ali de curadoria que são premiums também. Mas como que eu licencio, então, esses elementos? Eu preciso de vídeo, né? Como que eu faço? Existem outros caminhos, tá? Então, se você está na licença Creative Cloud Pro, na versão Teams, mas precisa de uma foto estendida, você pode adquirir um pacote de crédito. Aqui nesse slide fica um pouquinho mais detalhado. Então, dentro do VIP, a gente tem 3 modelos de subscrição, né? Então, o de 10 ativos por mês, ele inclui os áudios, né? O de 40 ativos por mês, ele inclui vídeo, mas aqui ele vai incluir um vídeo por mês só, porque cada vídeo vai consumir aí mais ou menos 30 ativos. E a gente tem o pacote de 750 ativos por mês. Então, vai incluir aqui, se for usar só para vídeo, mais ou menos 25 vídeos, tá? Ou a gente tem também a possibilidade de pacotes de crédito, né? O pacote de crédito, ele é o ideal para necessidade sob demanda, né? Olha, eu nunca licencio nada, mas hoje eu preciso de uma foto. Hoje eu preciso de um vídeo, né? Então, você pode licenciar via pacote de crédito. Com os créditos, você pode licenciar qualquer elemento do banco, contanto que tenha créditos suficientes, que deve variar. Vídeo em 4K é uma quantidade, vídeo em HD é um pouquinho menos, foto padrão é uma quantidade, foto estendida é outra quantidade, então varia bastante, mas existe aqui essa possibilidade, tá? Para finalizar, antes eu abrir aqui o Adobe Stock para vocês, eu fiz essa tabelinha comparativa, né, para a gente analisar aqui as 4 versões, tá? Então, reforçando, nós temos 2 versões Teams e 2 versões Enterprise, tá? Então, somente as versões Pro e edição 4 que te dão acesso ao Adobe Stock. Creative Cloud Teams apenas não dá acesso ao estoque. Creative Cloud Enterprise apenas, que é a edição 3, também não dá acesso ao estoque. Só um instantinho. Só tomar uma água aqui. Ok. E o Firefly? Ponto muito importante, pessoal. Eu não vou detalhar Firefly aqui hoje, tá? Eu não vou abrir o Firefly, não vou falar muito de Firefly.
mas em breve a gente vai ter mais uma live só focada no Firefly, tá? Então, por isso que vocês recebam as nossas comunicações, sigam a gente nas redes sociais, para não perder nenhum comunicado, tá? Muda também alguma coisa no Firefly, nessas 4 licenças de Creative Cloud? Muda, e é uma mudança bem expressiva, tá, pessoal? Por quê? No Firefly, o Firefly já evoluiu muito desde que foi lançado, né, lá em março de 2023. Aliás, março de 23 foi lançado como beta, oficialmente setembro de 23. E muda muito, tá? Por quê? No Firefly a gente já pode gerar imagem, vetores, a gente pode gerar vídeos, a gente pode traduzir áudios, tem vários recursos que nós podemos fazer. Nas versões Pro, tanto Teams Pro quanto Enterprise, que é a edição 4, você pode gerar imagens de forma ilimitada. Isso é muito legal, né? A gente não fica mais limitado pela quantidade de créditos generativos igual era até uns meses atrás, tá? Então isso é muito bom. Ou seja, eu estou ali no Photoshop, estou fazendo tratamento de uma imagem, preciso fazer um preenchimento generativo, eu não preciso me preocupar mais com a quantidade de créditos que a gente tem, tá? Então, para o Firefly, existe essa diferença muito boa, ok? Já aí a quantidade de créditos generativos também muda bastante. Então, nas versões Pro, só um instantinho. Então, nas versões que são Pro, a gente vai ter o quê? 4.000 créditos generativos para gerar os nossos elementos. Erika, você não falou que é ilimitado? Então, onde que a gente usa esses 4.000 créditos generativos? Para gerar vídeos e para fazer a parte de tradução de áudios, tá? Então, isso é muito interessante também. Eu já postei no meu LinkedIn um tutorial inteiro que eu traduzi do português para o inglês. Ficou muito bacana, manteve ali a minha voz, ficou bem interessante. Ah, mas eu tenho a Creative Cloud normal, aqui é Teams, ou eu tenho a edição 3 e eu queria usar o Firefly. Você pode também comprar o Firefly no modelo standalone, o modelo sozinho, tá? Para usar, precisa ter uma Creative Cloud, não adianta comprar o Firefly e não ter a Creative Cloud, precisa ter também, mas você pode comprar esses pacotes de créditos generativos, tá? Que são de 2.000 créditos, 7.000 créditos e tem um produto novo que é o de 50.000 créditos, tá? Então, já está disponível para compra também, tá? Então, se você... Ou mesmo, não, mas eu já usei os meus 4.000, 4.000 é muito pouco para mim. Pode comprar também mais créditos aqui para os seus usuários, tá? O Firefly também tem um recurso que são os kits de estilo e composições de objetos, que só está disponível na edição 4, né? Então, na tomada de decisão, se você trabalha com produtos, a edição 4 acaba sendo o produto mais indicado, até por esse recurso aqui, que é bastante interessante. Na próxima live eu vou mostrar para vocês. Indenização de propriedade intelectual. Esse tópico também é um tópico que vou detalhar mais na live de Firefly, mas já quero antecipar aqui para vocês. Quem usa inteligência artificial tem... é muito comum, né? Eu vejo muitas empresas que muitas vezes não começaram a usar IA ainda por causa de uma preocupação com a segurança do que está usando e com a questão ética, né? E a Adobe, como ela trabalha com o público criativo, a Adobe também se preocupa com seus usuários e seus criadores, né? Então, a Adobe não quer que nenhum criativo, nenhum fotógrafo seja prejudicado, né, por causa da IA, né? Então, o que a gente vê no mercado de IA hoje em dia? Alguns players, né, a grande maioria, eles fazem o quê? Então, eu preciso criar um castelo com uma textura de sorvete, né? Então, para ele criar um castelo com uma textura de sorvete, ele tem que saber qual que é a forma de um castelo e como que é a textura de um sorvete, tá? Para ele aprender isso, ele precisa ter uma base de dados de aprendizado, tá?
A maioria dos players de IA, eles vão olhar a internet inteira, né? Vasculha ali trilhões de dados de imagens para aprender o que é um castelo, o que é um sorvete. Qual que é o problema disso? O problema é que ele pode estar usando imagens como referência que ele não tem autorização para isso, né? Então, por exemplo, se eu for gerar uma pessoa e eu não quero que nenhuma ferramenta acesse meu site com o meu portfólio dos retratos que eu fiz para aprender a gerar foto de uma pessoa, né? Então, existe até uma evasão ali de rede social, de gente que não quer mais suas fotos por causa disso, né? Porque está com medo ali que usem suas imagens. Então, qual que é o grande diferencial da Adobe? A Adobe só usa imagens do Adobe Stock que os colaboradores aceitaram, aprovaram ali, né, esse uso, e a Adobe remunera esses fotógrafos, né? Então, olha, você teve ali tantas fotos aprovadas, tantas pesquisas na sua base, você recebe ali uma quantidade por isso. Então, isso é muito interessante porque a Adobe, primeiro, ela está valorizando os seus criadores, né, fotógrafos, ilustradores, videomakers, e, em virtude disso, né, em virtude dessa segurança que é muito importante, se você criar os seus elementos com o Firefly através, né, dos caminhos ali seguros, né, sem carregar uma imagem de outra pessoa, e de repente alguém bater na sua porta e falar, olha, essa foto aqui sou eu, essa foto aqui eu que tirei, e a pessoa conseguir comprovar, a Adobe te dá um respaldo sobre isso, né, de até $10.000 por elemento, tá? Então é uma segurança muito importante, ou seja, trabalhar com IA de forma ética e segura, né, comercialmente segura. Porque eu cheguei a testar uma ferramenta, fiz ali foto da minha cachorra no estilo Pixar da Disney, mas eu nunca vou poder usar essa imagem comercialmente, porque eu não tenho os direitos da Pixar e da Disney, né? Então, eu não posso usar essa imagem, é bonitinho ali, só para brincar ali com a foto da minha cachorra, mas comercialmente não tem finalidade nenhuma, né? Não tem esse direito de uso. Então, aqui com a Adobe, a gente tem essa segurança. Porém, quem que tem direito à propriedade, à indenização de propriedade intelectual? Somente quem tem licenciamento PRO, tá? Então, também é outro fator importante na hora da tomada de decisão de qual licença você vai escolher, tá? Então, aqui você já tem essa garantia. Acesso aos vídeos e os áudios e os elementos premium, né? Você pode comprar ali os pacotes de crédito, você pode licenciar ali os outros pacotes de Adobe Stock também para esses acessos. E, como eu falei no início, ali a questão do suporte técnico nas versões Enterprise, a gente tem abertura de chamado, a gente tem o 0800 também 24/7, tem as sessões com especialistas limitadas no Enterprise, enquanto no Teams a gente tem o chat das 9 às 16, o 0800 8x5 e as 2 sessões com especialistas por usuário, tá? Então aqui um resuminho, nessas versões Pro, tanto Teams quanto Enterprise, a gente vai ter o pacote completo, né? Acho que o melhor termo que eu posso usar aqui é um ecossistema criativo, né? Então, na minha época de criativa, ali na agência, quando eu trabalhei há mais de 15 anos atrás, eu me lembro que a gente tinha o software instalado na máquina e só, né? Hoje, a gente tem serviços online, a gente tem o Adobe Color, o Adobe Fontes, né? A gente tem uma série de recursos online que nos possibilitam ir além, né, da criação ali, do que só o aplicativo desktop, né? Existe um aplicativo mobile que é o Capture, que é uma ferramenta incrível para você capturar cores, capturar texturas, né? Realmente é muito incrível. E daí a gente une tudo isso, os aplicativos desktop, os aplicativos mobile, os serviços online, com um grande banco de ativos, né, super completo, mas a IA, que vai trazer agilidade, né, vai trazer ferramentas super robustas ali para a gente também ampliar, né, os nossos processos. Eu fiz um tratamento de fotos de um ensaio fotográfico que, antigamente, sem a IA, eu teria levado o dobro do tempo no tratamento, né? Hoje eu consigo fazer pela metade, praticamente. Então, a gente, com esse ecossistema completo, a gente consegue ganhar
muito tempo e muita produtividade. Bom, eu tenho só 5 minutos, mas eu quero mostrar na prática aqui para vocês, acho que é muito importante. Então eu vou abrir aqui o Adobe Stock, né, então stock.adobe.com, para quem nunca usou, fica aqui um convite, né. Érica, mas é verdade isso aí que você falou dos 700 milhões de elementos? Se você tiver na dúvida, vem aqui em tudo, não digita nada e clica na lupinha. Não digita nada, só busca aqui para a gente ver esse recurso. Então tá aqui, ó, 768 milhões de itens, realmente é muita coisa, bastante item aqui para você buscar. Tá, mas e agora? Como que eu vou buscar, né? Ah, eu vou digitar aqui flor, por exemplo. Digitei a palavra que eu quero uma flor para uma campanha de uma marca que tem ali tom amarelo, né? Bom, só digitando flor, são quase 68 milhões de itens, né? Muita coisa. Então, aqui a gente tem exibir painel e eu tenho uma série de filtros, né? Tomar aguinha aqui. Então, eu tenho uma série de filtros. Eu posso começar aqui filtrando se eu quero, né, vídeo, se eu quero modelo, se eu quero 3D. Então, eu vou procurar aqui por imagens. Poderia também já ir direto ali em fotos, que ele já reduz ali por imagem. Então, eu vou minimizar aqui. Ah, eu não quero ilustração, eu quero fotos, e daí ele vai reduzindo aqui a minha busca, né? Como eu estou compartilhando a tela e a câmera, talvez fique um pouquinho mais lenta a minha internet aqui. Tem um filtro de conteúdo não descoberto, então elementos que muitas vezes ninguém usou ainda, né? Elementos novos, né? Então, se você quer uma exclusividade, esse é um filtro bacana. Artistas locais, então, eu estou buscando família, eu quero famílias brasileiras, né? Posso buscar aqui por artistas locais. Se eu quero elementos já recortados, né? Fundo transparente, ou elementos ativos isolados. O que é o isolado? Seria um elemento que ele não está recortado, ele não necessariamente pode estar também com fundo transparente, mas ele tem um fundo neutro, né? Um fundo branco ou um fundo preto, mas uma cor neutra fácil de recortar também, tá? Então, tenho aqui esse filtro. Vou tirar aqui. A gente tem também elementos criados com inteligência artificial, né? Que os colaboradores podem colocar. Se você não quiser, você pode excluir. Não, não quero. Aqui eu quero usar a IA só do Firefly. Então, você pode mudar aqui esse filtro também, tá? Qual que é a orientação? Ah, eu estou fazendo um conteúdo aqui para Stories do Instagram ou para TikTok. Então, eu já vou filtrar direto aqui conteúdos na vertical, né? Eu quero agilidade, então já vou buscar direto elementos que estejam na vertical. Tenho aqui também os conteúdos para espaço para texto, né? Deixa eu colocar em tudo aqui na orientação. Espaço para texto, então, seria uma situação assim, eu quero uma imagem que eu não precise recriar um fundo para colocar ali um logo, colocar uma mensagem, né? Então, aí eu vou ter imagens já ou com fundo recortado, ou com fundo neutro, né? Ou com uma baixa profundidade de campo, né? Então já traz prontinho aqui para eu inserir. Aqui, por exemplo, não tem, né? Não é um fundo branco, mas tem um fundo aqui mais neutro, aqui também azulzinho, né? Então eu consigo ir reduzindo aqui o meu filtro. Tenho aqui também a profundidade de campo, então isso é muito interessante. Quem é fotógrafo conhece esse termo, mas para quem não é, sabe quando você tira uma foto e fica com o fundo super desfocado? Isso é uma baixa profundidade de campo, ou seja, eu tenho vários planos e eu tenho desses vários planos, eu tenho só um plano focado e os outros fora de foco, né? Então, eu quero um fundo super desfocado. Vou pôr no máximo aqui para a gente ilustrar esse recurso. Então, por exemplo, ó, tem aqui a margarida com fundo super desfocado, né? Então, eu consigo aqui usar esse recurso. Além da profundidade de campo, tem aqui o tom de cor, né? Eu estou fazendo uma campanha aqui de verão, de primavera, eu quero tons alegres, cores vivas, né? Então, eu consigo aqui buscar pelo tom. Então, aqui já trouxe cores mais alegres. Não, eu estou pensando num assunto aqui mais sério, quero tons mais pastéis, quero tons mais
de saturados, né? Até preto e branco, às vezes, ele traz aqui também a cor viva mais baixo. Quero incluir pessoas ou não na foto, né? Então, deixa ele carregar aqui. Incluir pessoas, eu quero que apareça alguém, né? Então, pode ser só a mão da pessoa, pode ser o rosto, pode ser o corpo, né? Então, aqui ele vai trazer fotos que tenham flores e pessoas, né? Ah, não, mas eu não quero que apareça ninguém, eu quero uma campanha que não fique um rosto ali evidente. Posso excluir aqui pessoas também. Direito de uso, então aqui eu posso escolher se é um uso comercial ou editorial. O que é o editorial da Adobe, tá? Aqui a gente não tem o editorial de notícia, né? Então, é uma foto do show da Lady Gaga. Não, esse editorial a Adobe não trabalha. A Adobe trabalha com editorial de marcas, né? Então, eu preciso de um logo da Adobe, eu preciso de um logo da Microsoft. Você pode buscar aqui Adobe, Microsoft, as mais diversas marcas que você vai encontrar ali fotos, logos, vetores, esses elementos, tá? Tamanho, então, eu estou fazendo uma campanha, vai ser impressa numa resolução muito grande. Eu posso tanto escolher pelo pixel, né, pela largura, altura, ou pela quantidade de megapixels da imagem. Então, existe também, quando você é um colaborador e vai inserir as imagens, existe uma quantidade mínima, né, para ser aceito. E daí, quantidade máxima, se não me engano, são 100 megapixels, é bastante grande, então dá para buscar aqui pelo tamanho também. E aqui, por último, não menos importante, pela cor, né? Então, como eu falei, eu poderia buscar aqui flor amarela, mas se eu quiser um tom de amarelo, eu posso aqui colar o código hexadecimal do meu logo, da minha empresa, né, da identidade, e buscar aqui imagens com esse tom de cor que eu estou buscando, né? Então, com isso, ele vai trazer aqui, uma flor vermelha, mas o fundo tem esse tom de amarelo, né? Aqui também é um buquê ali de flores do tom mais para o rosa, mas tem aqui uma predominância no fundo ali mais amarelo. Então, dessa forma, a nossa busca ela fica muito mais refinada, né? Além disso, eu gostei muito dessa foto. Essa foto aqui está bastante interessante, né? Quero olhar fotos de repente similares, né? Eu consigo aqui tanto gerar variações com a IA, né, se possível, e aqui também encontrar semelhantes. Então, aqui a busca, ele vai analisar e vai trazer fotos aqui parecidas, né, analisando ali aquele tipo de flor e tudo mais. Enfim, eu passei do meu tempo aqui, não vou poder estender muito, tem muito mais recurso, a gente pode carregar as imagens como referência, aqui o Adobe Stock ele é realmente mega completo, para os templates também, né? Então, vou entrar aqui em modelos só rapidinho. Deixa eu entrar aqui em modelo, vou digitar garrafa, que eu comentei com vocês. Então, olha só que bacana aqui essa garrafa de vinho, né? Então, aqui eu já tenho esse fundo, né? Eu só vou precisar arrastar o meu rótulo, ele já aplica com o quê? Com o brilho, ele já vai aplicar ali com a sombra, né? Já prontinho, ó. Tem várias garrafas, olha que bacana essa daqui. Tá muito bonita, né? Mas Erika, essa daqui tá retinha, né? Tá bem similar, aqui tá só um pouquinho curvada. Olha essa, né? Então, para eu fazer esse rótulo, né, desse mockup, eu teria que fazer toda essa distorção do rótulo, olha quanto tempo eu levaria. Então, aqui eu ganho muito tempo para fazer esse processo, tá? A mesma coisa com camisetas, né? Então, camiseta. Então, olha só essa camiseta aqui inicial, que bacana. Ela tem aqui as dobrinhas, né? Quem conhece Photoshop, o Photoshop tem um recurso chamado Displace Map, né? Que a gente tem que fazer ali a distorção para aplicar aqui essa identidade, esse texto, essa estampa. Então, aqui com os mockups, a gente vai ganhar muito, muito, muito tempo, tá? Bom, meu tempo, realmente, falando em tempo, meu tempo aqui esgotou. Queria aqui abrir um mockup, mas eu vou deixar aqui para uma próxima oportunidade. Antes de finalizar, quero fazer o convite.
Se você é um cliente corporativo, com o seu e-mail corporativo, não pode ser e-mail Outlook, Hotmail, tem que ser e-mail corporativo. Se você tiver licença Adobe corporativa, você pode fazer diversas trilhas de cursos de aprendizado do Adobe Start Creators. É gratuito para clientes corporativos, tá? Ele tem certificado, tem as badges. Dos 32 cursos, 6 são certificações internacionais, né? Tem ali a provinha no final, e você consegue tirar uma certificação, tirar um badge da própria Adobe. Então fica o convite para fazer aqui as trilhas dos cursos do Start Creators. Bom, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela participação. Se você está assistindo a gravação, entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida. Se você for de TI, de segurança, quiser falar mais de Teams, de Enterprise, né, manda um e-mail para a gente, coloca lá no assunto, vim da live Creative Cloud Pro, né, para a gente saber. E fica o convite para nos acompanhar nas redes sociais, né? Aqui eu coloquei o meu LinkedIn, o LinkedIn da Abra Software. No meu eu vou postar mais itens relacionados realmente à Adobe. No Abra Software vocês vão conferir diversos eventos, né? A gente tem falado muito de Copilot da Microsoft, também é uma ferramenta incrível, entre outros fabricantes aqui super importantes também que a gente atua. E é isso. Obrigada pela presença, por ter ficado com a gente aqui até o final. Um grande abraço e até a próxima live.